Fala galera, The Match Show de novo no ar. Nós estamos no 4º episódio e hoje uma presença ilustre dele que é ex-atleta, atleta, professor de atleta, pai de atleta. O cara vive nesse meio, é uma referência no esporte e nos esportes. Não é só um, mas principalmente nas artes marciais e é amigo meu. E flamenguista também. Então, é uma honra receber você aqui, meu irmão Rafa Carvalho. É isso aí. Tá. Isso aí demorou a acontecer, né? Pô, pois é. Vou falar a real, era pra ele ser o primeiro convidado. Tá bom. Mas assim, 4 é bom. mas a questão é, tudo é feito no tempo certo, né? É Deus isso sabe aí. de todas as coisas. É isso aí. Rafa, seguinte, primeiro, muito obrigado, de verdade. Você sabe que a gente se fala quase que diariamente, mas com esse projeto aqui é especial ter você aqui e falar algumas coisas sobre você, principalmente. Antes da gente entrar no que a gente quer, porque hoje o nosso assunto é o atleta do dia a dia, Certo. que é uma coisa que eu acredito que a grande massa tá tentando fazer, é ser esse atleta do dia a dia, só que fica buscando mais dica, não de um profissional, e sim de uma pessoa que virou influência ali por outras maneiras, né? A gente começou, a nossa ideia de trabalhar junto começou com isso. Exatamente. Né? Um videozinho meu que você gostou. Exato. E você falou, deixa eu melhorar isso aí pra você postar, porque eu achei isso aí muito legal. Daí eu falei, pô, você acha muito legal e eu acho muito legal o teu trabalho, vamos trabalhar junto, vamos. Eu acho que você é o único aluno, né, que falei, vamos treinar comigo. É. Porque eu acho que tem que ser assim, né? O caminho tem que ser o aluno, tem que procurar o professor. É claro, né? É o que a gente vem fazendo, que você vem me ajudando a eu ter uma imagem melhor nas minhas redes sociais, né? Isso. Então, quando a gente fala de atleta, ex-atleta, só corrigindo que eu não sou atleta, hein? Ex-atleta. Você é atleta, mas você é um atleta do dia a dia. Mas eu sou um atleta do dia a dia, Aí que verdade. Aí que tá. Tem razão. Então vamos falar sobre isso. Fale então sobre essa questão. O Rafa como na época de atleta, e aí já pode caminhar, tipo assim, pô, quando eu deixei de ser atleta profissional de ponta, Certo. como que foi essa transição para eu continuar trabalhando com o esporte? Porque isso é importante. Certo. É que se atleta de alto rendimento, né? Vamos falar do Rafa Carvalho, né? Rafa Assunção, Rafa Carvalho, Paraná. Aham. Na época de seleção brasileira, o pessoal me chamava de Paraná. Por quê? Porque eu era o único do Paraná que era o único atleta do Paraná que fazia parte desse grupo, né? De Legal. seleção brasileira. Então sempre foi um sonho meu ser atleta da seleção brasileira e eu era praticante de karatê. Eu sempre gostei de luta. Meu pai me colocou no karatê. E foi daí que eu comecei a entender o que de verdade é o alto rendimento. Sim. E olha que engraçado, né? As coisas começaram a mudar pra mim quando eu comecei a me preparar de verdade pra competir. Entendi. Por quê? Porque eu sabia que a minha preparação era muito falha. Aham. Então eu não via aspectos de velocidade de reação, de propriocepção e controle, de estabilidade, de potência no meu treino. Eu treinava com 3 de 10, 4 de 12, tudo que a gente bate hoje, né? Aham, Então entendi. normalmente é assim na vida, né? Entendi. Alguma coisa que te incomodou, ou que te fez pensar diferente, ela vai nortear Legal. as tuas mudanças. Então falando da minha passagem como atleta, foi legal, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo ainda melhor. E eu fui campeão pan-americano, fui campeão brasileiro algumas vezes, fui campeão sul-americano, medalhei mundial. E tudo isso dentro de uma modalidade olímpica, né? De uma Sim. modalidade que tinham pessoas lá de alto nível competindo comigo. Sim. Não era campeonato qualquer, não. Então isso aí pra mim foi muito legal, principalmente pela capacidade de observar os outros países e trocar essa experiência. Caraca, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso eu acho que é o mais legal do esporte, cara. Quando você vê... Eu lembro como se fosse hoje, eu alojado e vendo a seleção da França treinar, vendo como é que aqueles caras treinam. Pô, por que eles estão fazendo esse trabalhinho de ponta de pé? Tô falando de 10, eu tô com 43 anos. Tô falando de... Não, tô falando de 20 anos atrás. Tô falando de 15, 20 ou até um pouquinho mais. Então eu falo, que é isso? A gente tava atrasado. Aham. A gente tava atrasado. Que massa. E, desculpe te interromper, Imagina. a questão é, assim, você fala, é muito louco, né? A gente fala com atletas de ponta, a gente conhece atletas de ponta, as pessoas querem sempre saber, pô, como é que foi então aquele campeonato que você ganhou, que não sei o quê. Mas o que muda a vida do atleta de ponta é todo esse processo de conhecimento, de observação e empírico. Por exemplo,
Eu vou chutar uma coisa que pode ser que você fale. Não, e eu quis trabalhar com o esporte porque pelo que eu vivi no esporte, não pelo que eu ganhei no esporte. Não foram os títulos que te fizeram um cara apaixonado pelo esporte para trabalhar como professor de esporte. Você tá entendendo? Como educador físico. Tô entendendo. Foi o processo que você passou como atleta que te fez fazer isso. Ou eu tô errado? Não tá nada errado. Pô, que vontade que eu tava de estar aqui com você. Esse programa vai ser muito legal porque a gente vai falar muito de esporte. É. E eu acho que uma vida... Você levar uma vida, né? Sem movimento, sem esporte, eu acho que é uma coisa muito pobre. Uhum. Eu respeito Não, a opinião sua, tá tudo todo e ótimo. qualquer tipo da maneira com a qual qualquer pessoa leva a vida, né? Uhum. Não tô aqui pra jogar ninguém. Mas você não ter movimento, cara, nem que seja um andar de bike, um passear no parque, qualquer coisa, né? E o esporte, ele traz tudo isso, né? Ele traz a competição, ele traz o desafio, ele traz esse alto desafio, ele traz a tua melhora como ser humano, cara. Perfeito. Traz a tua melhora como ser humano. Então, a nossa amizade, ela é constituída no esporte, Total. né? A gente tem que falar isso aí. Então, eu conheci você pelo futevôlei, né? Os meninos falavam de você, que você era um cara com um potencial enorme desde a época do futebol, e eu falava, pô, ele joga muito futevôlei. A minha primeira competição de futevôlei, talvez você não lembre, mas foi com você. Sim, nós ganhamos. Aí nós ganhamos porque você me carregou, né? Faltou a dupla, eu joguei com shortinho de praia. Você lembra dessa? Não, ganhamos juntos, pô. Mas foi legal pra caramba. Então, o que acontece? Até na luta, cara, a gente tem esse ditado, que as amizades que a gente faz dentro do tatame, cara, elas ficam pro resto da vida. Show. E muitas vezes são pessoas que são teus adversários, Claro. oponentes, Sim. e acabam virando grandes amigos, porque ali dentro não tem como você, principalmente no tatame, não tem como você mascarar muito caráter. É. Você conhece a pessoa de verdade. Real, né? É real. E como a gente está nesse, sem querer fugir do assunto, a gente está falando sobre esses atletas do dia a dia, né? E sobre toda essa minha etapa de construção, como é que eu consegui... o que me fez ter essa visão diferente, né? Porque eu acho que hoje eu sou um cara que pensa diferente. Legal. O movimento, o esporte, o treinamento em si. Eu devo isso ao esporte, cara. Show. Eu devo isso ao esporte. Eu não conseguiria pensar do jeito que eu penso e ver movimento do jeito que eu vejo se eu não tivesse essa passagem como atleta de alto rendimento. Então, para mim, foi muito importante todos os meus tropeços, todas as minhas vitórias, a minha vontade de querer ser melhor. Porque quando você é o alto rendimento, quando você está no alto rendimento, você tem que querer ser melhor, cara. Sim. Não vamos ser hipócrita aqui. E aí é questão de resultado, né? É questão de resultado. Você quer ser melhor, você quer fazer o melhor treino, você quer se dedicar mais, você quer entender porque que o outro levou uma vantagem. Então você vai atrás de conhecimento. Você quer ampliar, você Entendi. quer aumentar o teu repertório motor, o teu nível de psicomotricidade tem que melhorar, a tua Massa. atitude técnica, tática, cognitiva, mental tem que melhorar. Então é muita coisa, cara. E não é muito diferente da vida não, viu? E é muito louco porque, bom, você traz essa construção de como que você entendeu, como que você quis chegar lá e tal, e aí beleza. E aí você vira um educador físico. Certo. Você vira um cara que lida com quem o Rafa era do outro lado, entendeu? Certo. Você mudou de posição. Você tinha o seu professor, você tinha o seu sensei, você vira o sensei de outra pessoa, né? Você inverte o papel. Antes da gente falar o que o Rafa faz hoje, efetivamente, é legal falar que você foi trabalhar com o esporte, mas você ainda trabalha com atletas de ponta também. A gente Sim, fala do atleta do dia a dia, que vamos falar bem detalhado sobre isso, que eu acho que é o que é mais importante pra nós aqui, mas é legal que você fale do atleta de ponta. Por exemplo, você está com o Eliseu, que é um atleta de ponta do UFC. Você tem que tomar muito cuidado para você não projetar o Rafa nele. Projetar o Rafa Carvalho. É. Entendeu? Cara, eu tenho o Eliseu, eu tenho o Geraldo, eu já treinei o Luan Miau, já treinei o Matheus Bufa, já treinei o Daniel Gaúcho, já treinei o Felipe Silva, já treinei... Cara, eu já treinei vários, eu fiz vários campeões mundiais. Sim, show. Eu fiz alguns campeões mundiais e alguns atletas do UFC. Vários mesmo. Vários mesmo. Animal. Até desculpa não lembrar o nome de todos Não, aqui. tá louco. Mas o meu principal trabalho é formar o Rafael Carvalho Filho Isso, tem mais e esse ainda. Eduarda Carvalho, né? Tem mais esses dois, Eu espera. sou pai de dois. Então, pô, a minha filha hoje mora nos Estados Unidos.
através do vôlei. Atleta de vôlei. Uhum. O meu filho hoje compete futebol com os Categoria de base. categoria de base. Uhum. Ele sonha, tem esse sonho de todo menino de entrar num clube profissional. Uhum. E tá buscando, né? Faz parte de um... Hoje treina num clube bem legal. Não, ele já faz parte de campeonatos de alto nível da De alto categoria de nível. base. É. Perfeito. É. Faz sim. Você faz. me corrige aí porque é verdade. Faz que eu é conheço. que a gente quer mais, né? Sim, A gente quer mais. E tem que querer. E tem que querer. Então, eu tenho que cuidar para não projetar o Rafa Carvalho neles dois. Entendi. Perfeito. E isso é uma coisa que, pô, você tocou num assunto muito importante. Porque quando você é educador físico, você é pai, Uhum. e você divide as tuas dificuldades e o teu dia a dia com as pessoas mais próximas, tanto alunos como parentes, família, isso aí rola. Aham. Aí eles falam até que ponto, né? Eu sou ex-atleta de seleção brasileira, eu fui capitão da seleção brasileira. Caraca. Então eu medalhei em campeonatos internacionais. Então, pô, peraí, você não tá projetando isso aí nos teus filhos? Aham. Não. É que aqui no Brasil a gente ainda consegue ver esporte e educação como duas coisas separadas. Continue falando. Agora sim, cara. Esse é o assunto. Sendo que isso aí não se separa. São indissociáveis. Perfeito. Igual corpo e mente. Você entende por que eu bato nessa tecla? De quando um aluno meu vai fazer a sessão de treino comigo, eu não posso entregar qualquer coisa para ele. Porque ele é único ali, né? Porque ele é único. Esse é o principal. Ó, o que você falou agora, ele é único. Esse é o principal. Essa é a primeira lei de treinamento, individualidade biológica. Show. Então, cara, eu vou ter que entender dos problemas dele, dos traumas dele, da dificuldade dele. Eu não vou fazer uma terapia com o cara, não é Claro isso. que não. Mas eu preciso conhecer. E leva um tempo, cara. Leva um tempo. Então, tudo que a gente vive hoje é essa construção superficial em cima de muita velocidade. Então, olha que desconexo que tá isso. Uhum. Olha como é que tá tudo. A gente brincou, né? Quando você me ajudou com aquele vídeo, eu falei, cara, tá tudo errado. Tem um vídeo meu, se eu não me engano, é o que tem mais audiência. Um vídeo nosso que eu falo assim, a gente tá treinando errado. Tá treinando errado. Porque eu falo que a gente tem que ter mais estabilidade na região do quadril, estabilidade no centro e mais mobilidade na parte dos ombros. Não é que o ombro não precisa de estabilidade e que o quadril não precisa de mobilidade, não é isso. Mas a gente tem que ponderar o que cada parte do corpo ela tem de mais importância. De valência principal De dela. valência principal, Uhum. né? O dia a dia hoje, olha aqui, ó, o homem moderno, né? Ó, celular, aqui, ó, cadeira, ó, aqui. Cara, eu tenho que pegar e tenho que melhorar isso do cara. Vamos lá, vamos mexer esse quadril, vamos botar mais estabilidade, vamos abrir esse peito e tal. Porra, eu tenho que pensar nele como um todo. Por isso que a gente fala que é atleta do dia a dia. Sim, porque ele vai usar coisas do treino no trabalho dele, ele brincando com os filhos dele, ele almoçando, ele vai usar essas coisas lá. E aí, beleza, agora entramos nessa questão. Show de bola. Essa questão que você falou, nós estamos treinando errado. Por que você acha que as pessoas, agora não os professores, pense nos alunos, eles estão buscando respostas mais rápidas ou pontuais? É da geração, né, Tá. cara? Eu acho que é do momento. A gente quer tudo. E somos nós, né? Eu, você, todos nós. Nossa. A gente não tá aqui para falar que a gente faz melhor, faz diferente. A gente tenta ter um pouco mais de consciência no treinamento. Sim. A gente tenta ter um pouco mais de consciência. E essa consciência que a gente quer trazer pra galera, pro grande público, né? Uhum. Quando você fala pra mim, até que ponto você não projetou o Rafa Carvalho? Pô, que pergunta legal, né? Porque um pouco vai projetar, cara. Isso é do ser Um humano. pouco vai projetar. Isso é do ser humano. A gente não é perfeito. Só que a gente pode melhorar, né? As coisas que a gente vai desenvolver. A gente pode botar um pouco mais de qualidade no nosso dia a dia, a gente pode colocar um pouco mais de qualidade no nosso treinamento, a gente pode colocar um pouco mais de inteligência e de individualidade, de observar a pessoa de verdade, assim, o que ela precisa, né? E não o que ela quer. Show. Porque todo mundo vai querer resultado rápido, Mate. Sim, Todo mundo sim, vai querer resultado claro. rápido. Eu, você, todo mundo. O quanto mais rápido for, Quando eu melhor. te falo que quando eu era atleta, eu ia lá e via a seleção da França fazendo trabalho de footwork, o pessoal lá do Irã, eu falava, cara, esses caras saltam pra caramba. E eu me preparava com leg press, mano. O leg press é ruim? Não, Não. mas era pra aquilo. Mas né? era pra aquilo. O objetivo dele, né? Era pra aquilo. Se eu vou fazer um trabalho
um puta trabalho pliométrico lá, karatê, cara, tirar ponto, chegar mais rápido. Pô, eu tava atrasado, cara. Entendi. A construção de força é importante para depois eu determinar potência, pliometria, velocidade para o meu aluno. Mas você entende que na véspera da competição eu não posso estar priorizando ainda trabalhos com cargas altas, eu já tenho que estar em outra fase. Entendi. Então, é sobre isso que a gente está falando. Otimização de tempo. Aham. Otimização na construção, uma construção inteligente para ter um trabalho a médio e longo prazo bacana. Show. Então, quando a gente fala que tá errado, as coisas se inverteram. A gente treina de qualquer jeito, só olhando o relógio, Questão de vendo prioridade. a gente só quer olhar o gasto calórico e passar ali aquela sessão de treino que é para ser a mais prazerosa, a mais proveitosa. Nem sempre vai ser o maior gasto calórico, mas vai te trazer um benefício. E, cara, desculpa a soberba, através do treino físico, você muda a mente das pessoas. Isso aí que eu ia entrar. Esse seria o meu primeiro ponto. Agora eu não quero que você responda por você. Eu quero que você responda o que você vê nos seus alunos, dos atletas do dia a dia. Como que os treinos, eles mudam a mente das pessoas? Como que você tem esse feedback de que aquela pessoa treinou das 7 às 8 da manhã e ela passou o dia dela melhor, e não só aquele dia. Ao longo de 6 meses você fez aquele treino com ela, e aí essa pessoa falou, cara, tudo melhorou no meu trabalho. Ou agora eu tô me alimentando melhor. Eu quero que você fale isso. Foda, né? Porque, cara, parece uma coisa muito óbvia. Todo mundo, se eu falar isso pras pessoas, todo mundo vai falar, aham, é verdade. Mas eu tô falando de quem tá vivendo o negócio. É muito complicado isso, porque é o ser humano, cara. O ser humano não é assim. Não é assim. A gente não valoriza, a gente não costuma valorizar o que demora tempo de construção. Quando você é um cara casado, né? Eu falei com você quando a gente começou a trabalhar, eu falei, pô, você é um cara legal, eu quero coisas que você... eu queria trabalhar com você por causa disso. Você é um cara que a gente torce pro mesmo time, a gente gosta dos mesmos esportes. Temos coisa em comum. Você casou há pouco tempo, acho legal o jeito que você leva a vida, eu também quero. E tal. A gente foi trocando uma ideia assim, nos aproximamos e deu certo a gente treinar junto. Cara, tudo é construção. E constância. Tudo construção e constância. Então, assim, ó, vou chegar pro meu aluno. Você fez uma pergunta direta, eu não tô fugindo dela, não. Não, mas eu quero que você divague. Assim, ó, a real olha aqui só. É devagar. Pô, o meu aluno quer emagrecer, certo? Que é o que a maioria quer. Ok. E ganhar condicionamento físico e ele vai pensar em longevidade. Hoje, Quantos anos ele tem? 40 anos. Ok, perfeito. 40, 50 anos. Ok. Tá bom? Ele é pai de família. Show. Ele é empresário. Então, e ele quer viver bem. Ele te procura querendo uma vida boa, longeva. Vamos falar do meu maior perfil? Show. É isso Tá? aí. É isso aí. A mulher 35, 30 a mais, que já teve um filho ou não, mas ela já passou dos 30, ali tá entrando nessa fase, já tá começando a pensar lá na frente. E o homem com 40 a mais, que já tá estabilizado financeiramente, ou tá ainda se estabilizando financeiramente, mas já tem condições de procurar um personal trainer. Tá? Legal. Vamos falar sobre isso, então. Aí, beleza. Agora eu acho que a gente definiu legal o nosso público ali, ou pelo menos nichou um pouquinho melhor. Cara, esse cara, ele quer tá num shape bacana. Esse cara, ele pensa em curtir a família dele por bastante tempo. Se ele é solteiro, ele quer ainda achar alguém, quer fazer muitas coisas, quer viajar, quer conhecer muita gente, quer estar legal, quer estar no jogo ainda, quer estar no game. Claro. Mas se ele já tem alguém, ele quer viver bem por bastante tempo. Então, cara, eu já consigo ter bem mais desse público no meu dia a dia hoje, graças a Deus. Tá. Por quê? Graças a Deus. Porque é uma galera que tem mais consciência com longo prazo. Entendi. Show de bola. Mas mesmo assim, mesmo essa galera, eles vão me exigir resultados rápidos. Normal. Ele precisa olhar no espelho e ver alguma coisa? Ou ele precisa dormir melhor? Ele precisa... Exatamente. E aí você fez uma pergunta super inteligente, que você falou, até que ponto muda a mente? Então a pergunta foi essa. Cara, a partir do momento que esse cara dorme melhor, a partir do momento que esse cara ele tá com autoestima melhor, ele tem mais disposição para ficar com a família dele, de programar as coisas, de trabalhar melhor, porra, eu tô mudando muito. Você tá mudando a vida. Eu mudo a vida do cara. É claro que eu não posso ficar falando isso, ó, o meu trabalho, eu não mudo o teu corpo, eu mudo a tua cabeça. Mas para alguns alunos que eu já tenho intimidade, eu falo, essa semana, mês passado, eu falei isso para uma aluna que eu tenho um carinho enorme, que ela tá comigo há anos. Eu falei, Bruna, você tem que entender que isso aqui não é pro corpo, isso aqui é pra cabeça. Show.
Aí ela ficou ali, eu vi que eu, caraca, acertei. É claro que você tem que ter intimidade pra falar isso com o aluno. E é um processo. É um processo. E aí eu vi que ela tá indo, entendeu, cara? Ela tá indo, ela tá vindo mais, ela tá vindo nos dias que ela tá com vontade e que ela tá sem vontade. E ela tá vindo e ela, cara, tá muito melhor. Show. Tá muito melhor. E eu sei que aquilo ali vai interferir no dia a dia dela, no trabalho dela, ela é mãe. Então, eu adoro, eu me amarro. Na verdade é que eu me amarro no meu trampo, eu me amarro em educar pessoas e eu me amarro em pensar um pouco fora da caixa no que diz respeito a essa totalidade do que é o treinamento. Esse aspecto físico, mental, social, estético, espiritual. Maneiro. Porque você não pode falar só que é corpo e mente hoje em dia, é muita coisa, cara. É um complexo, né? É muito complexo, é muita coisa. Sim. E aí, por exemplo, você tá lá com esse cara, 40 anos, o cara pai de família, e o cara quer, pô, um shape bacana, porque o cara voltou a praticar um esporte, Sim. entendeu? Socialmente falando. E aí o cara fala, cara, tô praticando ali, já quero melhorar um pouco da minha performance, mas também quero, pô, daqui 20 anos poder brincar com meu filho e tudo mais, beleza. É isso aí. E aí, ok. Só que o cara vira pra você e fala, mas eu também quero, né, dar uma emagrecida aqui, quero ficar bacana. Claro. Como é que é o teu processo explicativo de que esse cara, ele não adianta ele pegar, só porque ele falou que queria um shape legal, a gente vai fazer agora 4 semanas de carga absurda, 3 de 6, 5 de 6, e nós vamos máquina, entendeu? Você vai comprar cinta ali, você vai comprar... Como é que você explica que não é esse processo? Que isso é absolutamente importante, mas é que não é esse o processo. Como é que é isso, sabe, pra você? Porque você, fazendo isso, você tá desmistificando coisas na cabeça do cara. Porque ele vai chegar pra você com essas coisas, tipo, não, eu quero ganhar... Rafa, eu quero ganhar força. Automaticamente, quando eu falo isso, eu falo, o Rafa vai me colocar na máquina, ele vai me fazer 4 séries de 8 e a 5ª série até a falha e vou sair daqui pampado assim, todo desse tamanho. Eu entendi o que você tá perguntando. Você tá entendendo? Quando eu te pergunto, eu já sei o que eu quero que é a resposta. Mas a tua resposta não vai ser essa. Eu entendi, mas você entende aí que tá a falha do personal. Por isso que eu bato nessa tecla e falo assim, a gente tá treinando errado. Porque um cara que me procura pra emagrecer, pra melhorar o shape, pra ter mais longevidade, pra saúde, pra estética, não interessa. Pra tudo isso junto. Pra melhorar o relacionamento com a mulher, pra aumentar a libido, pra melhorar a produtividade no trabalho, pra ter mais tempo com o filho no momento de lazer, pra ele jogar melhor o esporte dele. Cara, tudo isso, ele não pode pensar assim. Eu sei que quando você faz a pergunta e a gente vai lançar a nossa conversa, as pessoas, elas têm que perder essa mania de achar que treinamento é isso, entrar numa máquina e fazer exercício em maquinário, que é aquela coisa, bota carga, aumenta, sofre lá, sente a musculatura e tal. Não é isso, cara. Eu vou olhar pro cara, vou conversar com ele, vou perguntar onde é que ele tem dor, vou analisar como é que é o dia de trabalho dele, vou ver a parte nutricional dele, vou conversar sobre se tem algum plano nutricional, se vai ter um nutricionista, vou perguntar como é que tá o sono dele, eu vou analisar esses pilares básicos, trabalho, sono, alimentação, né? Isso aí eu posso. Numa conversa, 2, 3 primeiras semanas, eu já consigo decifrar o cara. Eu vou vendo onde é que ele tem mais pontos de tensão. Que esporte que ele gosta de fazer. Pra mim é super importante que o cara goste de um esporte. Claro. Que ele não tenha a rotina dele com a academia como principal. Ele pode até ter. Ele pode até ter. Mas eu torço pra que ele goste de um esporte. Um beach tênis. Que aplica, né? Um tênis, uma luta, um paddle, qualquer futebolzinho coisa. Do final de semana, futebolzinho, qualquer coisa. Fica muito mais fácil pra mim. Entendi. Porque aí a gente vai trabalhar numa linha. Aí eu vou falar assim, pô, vou deixar você mais ágil. Por isso é a minha bronca. Não tem nada de errado com a musculação. Claro que não. Você tá na fase comigo que você tá treinando hipertrofia. Sim. E eu vou tascar e carga em você. Porque a gente quer aumentar essa massa muscular. Só que é uma variação. Nós estamos nesse ponto, né? A gente tá nesse ponto. Só que quando você entra na academia, parece que estampado, você entra na academia, o que é importante? Musculação. Academia, musculação. Musculação, máquina. Qual é o melhor exercício de perna da musculação? Fala pra mim. Exercício para as pernas. Agachamento, terra. Agachamento e levantamento terra. Isso. Qual o melhor exercício lá do funcional de força que a gente faz? Para pernas. Agachamento e terra, só que... Pronto. Né? Pronto. Enfim, é a mesma coisa, mesma valência. Os melhores exercícios da musculação continuam sendo os melhores exercícios do funcional
Quando eu sou atleta de alto nível, eu vou trabalhar levantamento, terra e agachamento. Quando eu sou atleta do dia a dia, eu vou precisar aprender o que é levantamento, terra e agachamento. Cargas, volumes, o quanto que eu faço de cada um. É isso aí que vai fazer o diferencial. Esse é o molho, esse é o tempero do personal trainer. Mas, pelo amor de Deus, por que a gente acha que saúde está só relacionada a você pegar uma pessoa e colocar no extensor e no flexor? Ou treinamento é só isso? Não é que isso não é bom, Mate, mas isso não pode ser a primeira coisa que vem na cabeça. Quando eu falo em treinamento, quando eu pergunto para você, vamos inverter os papéis? Tá. Falei em academia, atividade de academia. Por que a primeira coisa que vem para você? É máquina. A primeira coisa que vem da academia é máquina. Pô, você entendeu que isso aí Isso é muito louco. É isso que eu tô falando. É isso aí que eu falo. Quando eu falo que é errado, não é que a musculação não é boa. E não tem problema você pensar primeiro em máquina, mas você não pode pensar só em máquina. Hoje eu trabalho numa academia que quando você fala para mim, academia, eu penso, juro para você, eu penso no espaço funcional, eu penso em máquina, eu penso na natação, eu penso no espaço de recuperação muscular. Tem lá, recovery. sauna, no recovery, lá na Aloha. E eu penso muito, sabe em quê? No boxe, que eu dou aula. Eu penso na minha ginástica localizada, que eu posso vender aqui, que é a aula mais bonita da academia. Se bobear, é mais de Curitiba, que eu dou aula de ginástica localizada, que é a antiga ginástica aeróbica, que depois ficou conhecida como ginástica carioca. Então é uma modalidade de treinamento de força para mulheres, que a gente pode falar mais sobre isso numa próxima vez, mas assim, eu sou pós-graduado em treinamento para mulheres, né? E você trazer essa questão feminina, já aproveita e dá o gancho. Qual que é a diferença de você tratar essa localizada treinamento de força para mulheres? Qual que é a diferença disso para homem? Eu uso os mesmos exercícios, mas a metodologia que eu incluo é diferente. Porque a mulher é diferente do homem. Perfeitamente. O homem é mais bruto por si só. Não, é questões de hormônio, tudo isso. Questão de hormônio, questão de força, questão de objetivo estético. A mulher, no geral, o que ela quer ficar? Quer ficar sequinha nos braços, beleza. sequinha nos braços, bumbumzinho, perninha ok, abdômenzinho chapado, quer ficar slim, mas com uma coxinha bonita. Mulher, no geral, 90% é assim. Tá? E a mulher não se identifica tanto com treinamento com muita carga. E aí como é que você vai colocar na cabeça das mulheres que elas precisam fazer força sim? Principalmente depois dos 30, 35 anos, que já tem uma queda do natural hormonal. Perfeito. Elas precisam fazer mais força, até mais do que o homem. E que fazer força não é você necessariamente, em todas as etapas, cair dentro da máquina e botar a carga gigantesca. Pronto. Esse que é o ponto. Então, me diga já, qual que é a diferença disso? Por que quando a gente pensa em fazer força ou ficar forte... Por exemplo, tem um moleque lá da minha idade, lá, 30 anos. Mano, eu tô indo na academia porque eu quero ficar forte. E aí eu tô baixando carga. Não necessariamente é a etapa que ele deveria estar fazendo. Eu entendo que tem esse momento, igual nós estamos. Mas então eu quero que você desmistifique isso. Qual que é a diferença de fazer força, ficar forte e tacar carga na máquina? Entendeu? Qual que é a diferença entre essas coisas? Se eu sei que força... Vamos partir do princípio básico. Força é massa vezes aceleração. Ok. Né? Então, se eu tenho uma massa X, uma aceleração Y, eu vou ganhar força mexendo em qualquer uma dessas duas variáveis. Tá? A gente também fez um post falando sobre isso. Legal. Então... vamos pegar esportes, Mate. Esse é o grande lance. Se você associar a musculação como um esporte, tá tudo bem você pensar no teu extensor, no teu flexor, no teu abdutor, no teu leg press, como melhora da tua força. Mas quando você gosta de trabalhar um esporte, o que vai determinar isso é a tua relação peso corporal potência. Se você é um corredor, você não importa muito quanto você está fazendo no leg press. Sacou? Sim. Se você é um atleta do vôlei, você vai usar o leg press como caminho para melhorar o teu salto. Entendi. Mas você vai precisar saltar forte. E é louco que você vai ver, a gente vê lá um triatleta lá treinando na academia quando a gente tá treinando. Se você olhar o shape do cara, o tipo do treino do cara, você no senso comum não vai falar que ele é forte. Só que o cara é um monstro. Um monstro. E aí que tá. É isso que eu tô falando. Um monstro, por quê? Porque o triatleta, ele vai correr, nadar e pedalar. Então, assim, ele é muito parecido com o atleta de MMA. Ah, legal. Eu não treino os atletas de MMA que eu te falei. Legal. Ele tem muitas... Tem
é uma mistura de arte, né? O MMA é uma mistura de artes marciais. E o triatleta, ele mistura essas 3 modalidades aí, vamos dizer assim, que performam no endurance, que tem o melhor gás, né? A melhor capacidade de suportar essa capacidade cardiorrespiratória por mais tempo, né? Resistência. Então, enfim, a gente chama de endurance isso no treinamento. Então, um maratonista ou o triatleta, ele precisa estar também com a força dele ajustada. Entendeu? É importante para o triatleta fazer força. Só que o que acontece? Quando você fala isso, é porque você vê no componente de treino dele. Você vê trabalho de propriocepção, você vê trabalho de reforço localizado de glúteo para não ter lesão, você vê trabalho de equilíbrio, você vê trabalho coordenativo, você vê trabalho de resistência, você vê trabalho pliométrico e você vê as fases deles. Por quê? Porque determina o esporte. Entendi. Porque o esporte dele pede isso, para ter esse olhar meio geral. Por isso que a minha bronca, a minha missão, vamos dizer assim, é isso, é pegar pessoas normais, comuns do dia a dia e também incorporar nele, vamos trabalhar a tua coordenação, vamos aprender a remar, vamos aprender a correr, vamos aprender a saltar. Me fala um exercício. Vamos movimentar o seu corpo. Me fala um exercício, me fala como é que eu trabalho coordenação na musculação. Ritmo e coordenação na musculação. Na musculação? Eu não sei. Não sei te responder. Entendeu? Você acha que isso não é importante pro dia a dia? Nossa senhora. E o que a gente fala bastante, a mobilidade. ADM, né? Que é amplitude de movimento. Perfeito. Não, isso aí. Eu vou pegar o meu aluno frio, vou pegar um aluno, eu já olhei pra cara do cara, tô vendo que ele tá sacudo, mano. Ele tá chegando lá na academia. Curitiba. Nem hoje. Tá quantos graus hoje? Quando eu fui treinar, tava 6 graus. 6 graus. Percepção não, é a sensação de -1, de 0. Pô, vou chegar pro cara e vou falar assim, entra nessa máquina aí, tá. Tem aluno que vai, tudo bem, vai se adaptar. Mas, cara, se eu pegar ele e falar, vem aqui comigo, solta lá e tal, faz uma ginástica. Ou aqui, vamos trabalhar um stepzinho e tal, uma coordenação, pega esse pezinho, agora faz uma ativação de core. Brinco com ele de estabilidade e tal. Cara, o cara já começa a transpirar, meu. O cara já muda na hora o semblante. Isso é hormonal. E muda o treino. Se ele descer pra máquina, muda ele tá o treino, a capacidade do treino muda. Isso é o que a gente chama de aquecimento. Você vai ter uma amplitude de movimento pra você fazer hipertrofia. Bom, me explica, senão eu não vou dar a resposta. Não, é isso aí, você é atleta, cara, você aprende. Você tá fazendo... Teu professor é bom, pode falar você. O trabalho feminino, né? A mulher vai trabalhar bastante glúteo, por exemplo, vai trabalhar a fundo, né? Você sabe que trabalha bastante. Exato. Se uma mulher que vai trabalhar isso, que não tem amplitude de movimento, ela vai ter mais dificuldades em ganhar músculo até. Com certeza. Você entendeu onde eu quero chegar? Com certeza, você está chegando no ponto ideal. Por quê? Porque a amplitude de movimento é o principal fator para a hipertrofia muscular. Aí a gente negligencia isso. Então, para que caminho que eu vou? Por isso que a gente está falando aqui, né? Treinar homem é diferente de treinar mulher. Sim. Se eu sei dessa importância da amplitude de movimento, dessa melhora da flexibilidade, ou do grau de amplitude do movimento para gerar mais hipertrofia, a mulher é um ser que ela vai gostar naturalmente mais de se alongar, ela naturalmente ela tem mais alongamento. Tem mais alongamento. É da característica física da mulher. Então, ela é... A aula para mulher ela vai mudar, né? Eu vou precisar me preocupar mais com esses detalhes, com esse refinamento técnico, treino da mulher. O homem, às vezes, eu vou pelo um trabalho de carga mesmo pesado e o cara acaba gostando. Mas na mulher eu não posso fazer isso. Show. E eu não tô falando nem que é certo fazer com o homem, mas na mulher eu tenho que ter um cuidado maior. Perfeito. Eu acho que assim, essa questão da amplitude de movimento, eu acho que é a chave do negócio, cara. Você gosta, né? Mas sabe por que você gosta? Eu gosto, mas eu vou te falar, mudou a minha vida. Não é porque só porque eu gosto. Eu gosto porque eu gosto, eu sei, eu sempre gostei de fazer o que eu chamava de treino de mobilidade, né? Eu sempre gostei de fazer isso. Mas quando se colocou um objetivo na amplitude de movimento, porque eu fazia mobilidade para ter mobilidade. Você entendeu? E pra sentir menos dor. É, tipo isso, sabe? Mas aí quando colocaram que a amplitude de movimento, ela vai ajudar na prevenção de lesão, ela vai ajudar na hipertrofia, ela vai ajudar no aumento de força lá na frente, ela vai me ajudar nos esportes que eu pratico, é isso que eu tô falando, colocando os objetivos nela, ela mudou a minha vida, cara. Então, Macho, mas a gente não pode chegar aqui e bater na musculação
como se fosse uma coisa que não tivesse isso. Porque se você for pegar os atletas de ponta do fisiculturismo, eles fazem. Exato. Aí que eu quero chegar. Então, a minha ideia e a sua, né, que você tá vindo junto comigo nisso, é isso. É quando a gente trabalha com atletas, por isso que a gente usa esse nome, atletas do dia a dia, porque a gente tem que dar esses componentes pro cara. Hoje eu treinei 2 alunos meus, eu peguei um e aqueci, aí chamei a esposa dele para vir aquecer com a gente, justamente para ela não entrar fria, que ela ia correr na esteira. Mas eu fiz o quê? Eu fiz um preparo muscular com ela. Fiz ela bater um pouquinho de skip, fiz ela achar um pouquinho o core, fazer um pouco de propriocepção, mexer as articulações principais, depois mandei ela pra esteira, ela foi fazer o treino dela. E ele é meu aluno de personal. Ele fez a mesma coisa, um aquecimento, e depois eu tinha que hoje era dia de fazer força. Então eu levei ele para musculação, porque ele vem de uma perda de peso muito grande e eu preciso recuperar um pouco da massa muscular com ele. Legal. Não existe nada melhor para aumento de massa muscular do que a musculação. Claro. Ponto. É o que ele está precisando nesse momento. Mas daqui a pouco eu vou precisar vou precisar pegar essa massa muscular que eu ganhei e desenvolver mais força, mais potência ou mais resistência. E aí eu preciso tirar um pouquinho o cara da musculação. Por que eu tenho esse conhecimento? Porque quando você pega essas valências ou essa força que eu ganhei na musculação de forma isolada, eu preciso depois fazer com que ela fique mais específica. Tá. Isso é outra coisa que está em moda. Você com certeza conhece, mas as pessoas já devem ter ouvido falar nisso aí, que é especificar o treino, que a gente chama de treino para atleta. Eu faço um funcional. Eu faço um negócio que é voltado para o meu beach, ou para o meu tênis, ou para o meu futebol, ou para o meu surf, que na verdade você está especificando o treino. Tá. E isso é muito legal, Show. que é o que a gente faz bastante, que eu acho que é um pouco do meu diferencial. Por quê? Porque eu venho do esporte, é toda essa nossa conversa. Show. Então, quando você vem do esporte, principalmente quando você foi alto nível, alto rendimento, você tem que abrir a cabeça para essa melhoria dos detalhes. Então, se você ficar fazendo o básico ali, cara, você para. Entendi. E quando você é alto rendimento, sempre quer melhorar. O meu filho me mandou ontem, um vídeo que falava sobre a diferença do tempo dos últimos 100 anos do recordista olímpico dos 100 metros rasos pro de hoje. Quanto você acha que deu diferença? 100 metros de rasos. Tá. Pô, tô te falando de 100 anos. Olha 100 tudo anos. que evoluiu. Tá. Então, quanto que deu diferença? Cara, eu não faço ideia, mas eu Não posso faz ideia? chutar. Chuta. Posso chutar. 4 segundos. 4 segundos. Se eu fosse chutar, eu ia chutar isso aí também. Né? Eu ia chutar isso aí 4 também. segundos. 3 segundos, 4 segundos. Não deu 1 segundo. Caraca, bro. O Isso cara é tinha muito. 10,76 e o de hoje tem 9,80 alguma coisa. Entendi. Sendo que o recorde é do Bolt ainda. Enfim, Ok, Mate, 1 segundo. 1 segundo. Que seja. 1 segundo. Sendo que mudou Tecnologia. tecnologia, O piso do tênis. Ou seja, a tecnologia, o piso, o tênis, avançou muito o quê? Os sistemas de treino. Sim. O campo de treinamento só perde pro campo de medicina hoje em dia, em pesquisa científica. Então, cara, olha só como é que a tecnologia, por mais que ela avance muito, a capacidade do ser humano em evoluir, ela demora. Ela demora. Ela tem um certo tempo. Então a gente tem que entender que o esporte, ele evolui, tem tecnologia, mas o principal fator ainda é o ser humano, cara. É o corpo. É o corpo. É o corpo. E isso aí, quando você chega no alto rendimento, cara, para você melhorar isso aqui, você demora esse tempo aqui, cara. Eu tenho um aluno que perdeu 40 quilos. 40 quilos. 40 quilos, não é brincadeira. Eu tenho alunas que perderam 16. Caraca. Mais de uma. Eu tenho uma agora que perdeu 15. Eu tenho uma que treinou comigo ontem. Domingo, como ela faz umas aulas avulsas comigo, ela vai viajar. Eu dei aula domingo pra ela, mesmo não gostando. Ela perdeu 11 agora recente. Então, você baixar, quando você tá num nível muito ruim, pra você ir pra um nível bom, é rápido. Agora, de um bom pro excelente, Legal. demora. Legal. Demora. Então a gente tem que pegar essa galera do dia a dia, que já treina bem, que já tem essa ideia pré-determinada de academia, e mostrar coisa nova pra essa galera. Então eu gosto, cara.
Eu gosto de chegar para um aluno e fazer trabalhos de tripla extensão, de trabalhos de estabilização, de ensinar para ele ritmo, coordenação, de falar para ele, não, teu problema está aqui na elevação do joelho, teu psoas está encurtado, eu vou lá, eu mesmo libero e faço exercício, vou para casa, penso. Cara, isso é o mais legal. Entendi. Isso é o mais legal. É muito louco, cara. Tinha uma sketch dos humoristas famosos que era muito engraçado. O cara chegava na academia pra fazer a inscrição e tal. E o cara falava, posso treinar hoje? Daí o professor falava assim, não, treinar não, né, cara? Porque no teu nível, assim, você só vai malhar. Você vai fazer, né? Malhar. Só vai malhar. Você vai fazer 3 de 8, né? 3 de 10 ali e tal. Mas assim, treinar, você não pode falar que tá treinando. E eu trago isso pro que nós estamos falando, que, cara, todo mundo que pelo menos vai só na academia, vamos falar o cara que não tem o desporto ainda, ele não quer só malhar, ele quer treinar. Mas muitas vezes ele está só malhando. Você entendeu a relação que eu fiz? Entendi. Muitas vezes ele só tá realmente, tipo, não, mas eu vou pra academia todo dia. Sim, e qual que é teu treino lá? Não, eu faço os mesmos exercícios, 3 de 10 e tal. E assim, legal. O cara tem um mínimo de saúde ali, o cara não é um sedentário, pô, bacana e tal. Mas eu tenho certeza que no fundo ele gostaria de estar treinando. Treinando efetivamente, como você está falando, Entendi. com componentes de um atleta. Entendi. Adaptado pra vida dele. Entendi. Entendeu? Eu acho que é isso que o cara gostaria de estar vivendo. Perfeito, eu concordo com você. Eu acho que o esporte ele tinha que estar inserido de uma maneira, num geral, tinha que estar mais para a população num todo, independente das camadas sociais. Porque lá onde eu trabalho na Swimix, ele tá para muitos. Mas não é uma realidade. Não é uma realidade. E quando você fala a diferença entre treinar e malhar, cara, que bom que o cara tá fazendo um movimento e ele tá na academia, mesmo que ele esteja fazendo 3 de 10 dele. Que bom. Tá? Sim. Que bom. Pensando do ponto de vista saúde, ele tá bem melhor do que se ele tivesse parado. Agora, já que a gente tá falando aqui de treinamento do dia a dia, atletas do dia a dia, treinamento pra vida, longevidade, pô, vamos ensinar o cara a correr, né? Vamos ensinar o cara a correr. Vamos ensinar a fazer ensinar o cara o que é um HIIT. Que é um trabalho intervalado de alta intensidade. Fazer o cara saltar. Vamos ensinar o cara a saltar. Vamos ensinar o cara a de verdade usar o antepé dele, voltar a ter agilidade e coordenação. Pô, você vê, antigamente tinha esse tabu, né? Por quê? Porque a gente vem da musculação baseada no fisiculturismo, de aumentar peso, aumentar massa magra. Cara, isso é legal. Isso aí não vai acabar nunca. Isso é muito maneiro. Cara brabo, raiz, eu gosto pra caramba de botar às vezes um fone no ouvido e lá puxar meu ferro. Você tá fazendo isso? Sim. Cara, isso é maneiro. Mas de vez em quando vamos lá, cara, vamos fazer uma transferência, vamos fazer um cortador, vamos pegar um peso e trabalhar lá, combinar lá os tiros de 400 metros com umas flexões de braço, uma gemada. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Sim. Então, isso aí tá vindo, cara. Isso aí tá vindo, isso aí tá super na moda. O pessoal tá chamando de Hyrox. Ah, sim. Que é um treinamento híbrido. Que é combinar os exercícios, os ergômetros, né? Os exercícios de força com alguns componentes cardiorrespiratórios. E a corrida norteando isso tudo. Corre, faz o exercício. Corre, faz o exercício. Isso é bacana também. Porque isso aí pelo menos dá uma nova cara da academia, cara. Sim. Uma nova cara do treinamento. Não fica só aquela coisa rotulada em... Ou tu é da musculação, ou tu é do crossfit, ou tu não sei o quê. Não, e assim, você fica mais ativo também, né? Vamos falar a real da prática de um ser humano comum aqui. Você fica mais ativo, cara. Se tu já faz um esporte, Mate, e tu quer ir pra academia só pra puxar um ferro lá e fazer a manutenção da massa muscular, ok. Mas e o cara que não faz um esporte? Aí é esse cara que eu tô falando, entendeu? Esse cara, sei lá, cara, eu vejo isso na minha esposa, cara. Quando ela vai na academia fazer o treino comum dela, ela volta pra casa, ela é uma pessoa. Quando ela vai pra academia ou ela vai no parque correr, ela é outra pessoa, cara. É verdade. Ela está mais ativa. Ela está mais feliz. Tudo bem, são coisas pessoais, cada um com seu perfil. Mas eu tô falando o meu conto. Não, mas esse aqui entendeu? Esse aqui é minha base. Porque, cara, eu falo pra ela, eu falo assim, cara, a gente foi correr segunda-feira passada, fomos no parque ali e tal. Correr, né? Não, mas fisiologicamente é diferente. Bem levezinho. Cara, nós saímos de lá, nós fomos comer, ela tava com vontade de comer salada.
a gente tava rindo no almoço. É diferente. E quando a gente sai da academia, a gente já volta meio truncado, meio Mas fechado. pá. bioquimicamente é diferente. Isso Então. aí, quando a gente vier com mais tempo ainda, eu vou te mostrar que trazer uns estudos, a gente pode trazer um nutricionista junto, a gente vai falar dessa correlação de se alimentar bem para ter um resultado estético. Aham. Também, tá aí uma coisa que é muito negligenciada, que é a Total. alimentação. Sim. A gente acha que sabe comer. A gente acha que sabe treinar, a gente acha que sabe comer. Cara, é impressionante. É aquilo que eu te falei, o ser humano é foda. Todo mundo é um pouquinho, né? Técnico de futebol, personal trainer e nutricionista. Todo mundo. Psicólogo também, né? Todo mundo, é. E político, né? Político, é tudo. Essas coisas, É tudo. todo mundo entende tudo. Todo mundo entende tudo. E na verdade ninguém entende Entende nada. porra nenhuma, né, cara? De treinamento a maioria das pessoas não entende nada. Então, pô, se tu tá com essa possibilidade, né, de investir, porque é um investimento, cara. Não é um custo, né? Não é o custo, é investimento. cara. Num personal trainer, cara, vai fazer um trabalho legal. Analisa o cara, chega na academia, veja como é que o cara trabalha, veja se o cara tem uma variedade ou se ele passa aquele mesma coisa para todo mundo, entendeu? Procura um cara legal, que se você se identifica, às vezes tu se identifica com um cara grandão, patola da academia. Show. Animal. Show. Bom Tem que demais. ser, né? Bom demais. Mas, porra, tenta fazer um negócio legal. E para quem às vezes não tá podendo gastar com o personal, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou treinar com o Rafa? Como é que eu vou treinar com um cara que eu gosto? Porque a gente não pode mais não abrir os olhos para essa questão das assessorias da internet, né? Ok, era isso que eu ia te perguntar, antes que você fale especificamente sobre isso. E esse cara que é o atleta do dia a dia, ou quer ser um atleta do dia a dia, ou essa mulher, enfim, como que ela vai trabalhar com o Rafa se ela não é aluna ou ele não é aluno da sua academia, ou talvez ele não tenha o horário que você tem, ou ele também às vezes não sabe nem o horário que ele tem. Pô, o cara é um businessman, a mulher é mãe de dois que ainda trampa e tal, mas eu quero porque eu sei que isso é bom. E quando como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Quando ele quer, a gente vai dar um jeito. Até porque a gente vai fazer a nossa assessoria, né? Então, e aí como que funcionaria isso? Qual seria a forma de, pela uma assessoria, você trazer todo esse complexo de coisas para essa pessoa? Eu demorei muito a me abrir para isso, porque eu sempre achei Porque parece uma coisa rasa. Para mim, você tá me tirando essa ideia da cabeça. Eu acho que você é o principal ponto que tá tirando. Eu sempre achei raso, porque eu não vou ter o contato. Mas isso é uma coisa que, cara, não adianta eu querer ficar... Não adianta eu querer achar que as coisas não mudaram. Mudaram. A pandemia veio para mostrar isso. Mudou. E hoje em dia tem gente que trabalha muito bem com assessoria. Show. Então, só que eu quero na minha assessoria, e é isso que a gente está finalizando agora. Posso vender isso já aqui? Fique à vontade. É isso. Não só aqueles treinos convencionais. Então, nessa assessoria vai ter também a parte nutricional. Vai ter a parte nutricional, você vai poder pagar um valor X só para ter o treino, X mais um pouquinho para ter uma avaliação nutricional e uma consulta, né? Uma constante com o nutricionista, que garante, você potencializa muito o teu resultado, mas muito, muito mesmo. Então, se eu entregar na montagem de treino desse cara que não tem horário comigo, ou que eu não tenho horário para ele, para treinar comigo, mas eu entregar um aplicativo e nesse aplicativo tiver lá os exercícios funcionais com a minha imagem lá mostrando, eu falando, aí eu vou ficar muito mais feliz, né? Que é isso que a gente está lançando agora. Show. E aí, nisso, o cara não vai ter só um aplicativo, porque aplicativo por aplicativo, ele pega outro. Sim. Um nutricionista por nutricionista, ele pega outro. A questão não é essa. A questão é que você vai estar passando a assessoria com aquele cuidado que você tem no pessoal, adaptado. É claro, igual é o presencial. Adaptado. Igual o presencial ali, talvez não seja, mas eu vou ter um horário disponível para correção de dúvida, vai ter um treino personalizado. Esse é o grande lance, porque senão todo mundo fala que vai estar vendendo treino personalizado e não é personalizado. O cara entrega uma planilha e tchau. Mas aí que tá, né? Pô, na musculação quase todo mundo faz a mesma coisa, então fica fácil você falar que isso aqui tá personalizado. Claro, você tá treinando igual 80%, 90% da academia. Mas entendeu como é que é a questão?
E eu tô vindo aqui para falar contigo que eu faço diferente, mas como é que eu vou entregar a mesma coisa para os alunos de assessoria? É isso que eu não vou fazer. Perfeito. Então, na minha assessoria vai ter trabalho de estabilização, coordenativo, salto, querobel, transferência, agachamento, supino, tudo isso que tem numa assessoria normal, mais os elementos de força funcionais, de transferência, de mobilidade. Isso aí vai ter também. Show. Beleza. Então, assim, Rafa, pra gente finalizar. Já? Pra gente caminhar pra finalização, né? Agora, uma coisa mais pessoal. Né? A gente falou sobre atletas de alto nível, a gente falou de atletas do dia a dia, a gente falou de tipos de treinamento. Cite 3 erros mais comuns que você vê desses atletas do dia a dia, que são coisas que passam batido, mas não deveriam. Tenta lembrar disso. 3 não, 1 se for. Enfim, tenta lembrar do que você lembrar agora. Tipo, cara, eu tô lá na academia, eu vejo muita gente fazer isso aqui com esse objetivo e, tipo, não é o melhor caminho. Entendi. Você se ligou? Me liguei. Dessas pessoas normais, comuns, que vão pra academia pra buscar uma performance. Eu estaria... Se eu treinasse no mesmo horário que você, mas você não é meu professor, eu estaria lá fazendo alguma coisa que você ia olhar e falar... Por ser meu amigo, você tem liberdade de falar, Mate. Não, é bem assim. Só que às vezes você não tem essa liberdade, né? Certo. Você fala, Mate, esse não é o melhor caminho, cara. Putz, vamos lá. Tá, não vou pensar muito pra falar não, tá? Fala na moral. Vamos lá. Negligenciar a parte de fortalecimento de membros inferiores. Negligenciar fortalecimento de membros inferiores. Não trabalhar a mobilidade de membros superiores. Não ter um cuidado especial com a região do ombro, com a postura, principalmente os homens. E as mulheres fugirem do treinamento de força. Caraca, é isso. E é muito louco, né? Porque você fala isso, vamos supor, vou lá, você vai mandar esse vídeo para outras pessoas. Todo mundo vai falar, não, claro, isso é óbvio. Mas se você olhar pro seu treino, você vai ver que você tá negligenciando algum desses pontos. Então, já que a gente tá falando dessa negligência, existe uma coisa que é a inflexibilidade metabólica. Isso aí, quando acontece, é uma merda. Tá. Porque se você fica durante muito tempo fazendo a mesma coisa, você para de ter resultado. Perfeito. Entendeu? Você não tem mais a quebra da homeostase. Você não muda estímulo nenhum. Você se adapta. O que fez a gente chegar aqui como ser dominante? Adaptação. Perfeito. Adaptação. Então, se tu estuda os 7 princípios do treinamento, vai ter um lá que é princípio da adaptação. Se você não quebrar essa homeostase, e tem mulher que chega na academia que só quer fazer parte aeróbica. Por quê? Porque ela associa isso ao emagrecimento. O aeróbico emagrece? Emagrece. Mas quando você só faz aeróbico, você começa a comer alface e você não perde mais peso. Então você trazer essa mulher que tem um medo, um receio do treinamento de força para um treino consciente de força, independente de ser funcional, musculação, calistenia, não importa, mas você fazer essa mulher treinar força, ela vai voltar a ter um resultado legal. Show. E a musculação entrega muito bem isso, viu? Treinamento de força. Você pegar uma pessoa que só faz treinamento de força e condicionar ela a um funcional, a trazer mais trabalho coordenativo, a ensinar ela a fazer uma modalidade aeróbica, ela vai voltar a ter um resultado legal. Então a união desses pilares, treinamento de força, flexibilidade, que a gente chama de mobilidade, amplitude de movimento, e a parte aeróbica, seria o ideal. Né? Aí nesse misto tem o nosso trabalho, que eu faço com você, que eu faço com os atletas de alto nível e com os atletas do dia a dia, porque eu boto meus atletas do dia a dia para treinar parecido, sim, coloco mesmo, não toda hora, não com os meus volumes de carga, mas eu coloco, que é o nosso trabalho de especificidade, que é o nosso trabalho de transferência. Cara, meus alunos sabem o que é trabalho de core, os meus alunos vão fazer trabalho integrado, meus alunos vão fazer trabalho de rotação de core, os meus alunos vão fazer trabalho proprioceptivo, meus alunos vão trabalhar salto, vão fazer, cara. Cara, isso é muito massa, isso é muito massa. Essa questão do movimento, é o que eu falo, cara, muda a vida da pessoa, cara, porque vai mudar a mente dela, a relação dela com as coisas do dia a dia, cara. Sabe, cara, a gente vê tanta gente, sei lá, com... Lógico, salvo lesões aí pesadas e tal, mas assim, cara com 35, 40 anos que não parece que tem 35, 40 anos, mano. O cara tá acabado, sim, cara. O cara, tipo, vai se agachar pra ajudar o filho. Acabado. Os caras com 30 anos, acabado. E os caras de 50, 60. Inteiro, brother. Eu tenho aluno que eu tomo couro toda sessão de treino, que eu vou correr. Tem aluno meu de 65 anos que toda sessão de treino
eu tomo couro. É. A gente brinca, quando vai competir, eu sempre perco. E é isso. Porque os caras são muito bem condicionados. E é óbvio, é uma modalidade que ele gosta mais do que eu. Perfeito. Mas assim, ó, a gente tem que abrir a cabeça para essas questões que você tá falando. Animal. É animal, porque o esporte e a educação, eles não se dividem, Mate. A mente e o corpo não se dividem. A minha filha não tá nos Estados Unidos por causa do vôlei. Ela tá usando o vôlei como ferramenta para se formar lá fora. E como pessoa, né? E como pessoa. Não só o diploma dela. O meu filho não quer só ser um profissional de futebol. É óbvio que o sonho dele é ser um profissional de futebol. Mas ele tá aprendendo a vencer os medos, a ser mais ousado, a arriscar mais. A obedecer. A obedecer, a ser mais protagonista, a engolir alguns sapos, a melhorar a capacidade cognitiva mental, a ter mais força, a ter mais resiliência. Então, quando tu divide corpo de mente, você está errando. Quando você divide esporte e educação, você também está errando. Quando a gente fala de treino errado, é isso que a gente está querendo dizer. Que o treino é muito mais do que uma sessão de 45, 50 minutos, onde você olha para o teu relógio e vê a quantidade de gasto calórico. Beleza. Animal. Agora, para encerrar de verdade, fala para aquela câmera ali. Essa mesmo. Uma sugestão, uma dica ou um conselho, se você quiser, para este atleta do dia a dia que tá te vendo ali. Para os atletas do dia a dia que estão me vendo? Isso. Cara, eu sou extremamente grato pelas pessoas que se relacionam comigo, pelo nível de alunos que eu tenho hoje em dia. Eu gosto muito da academia que eu trabalho, gosto muito das pessoas que eu convivo. E se eu fosse dar uma dica para você que está me ouvindo aí agora, que entra dentro daquela faixa etária que a gente conversou, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, se movimente. Coloque seu filho no esporte, entra no esporte, se matricula numa academia, procura um personal trainer ou uma assessoria, não importa, mas vai para o movimento, porque movimento é vida, corpo e mente, a gente não se divide, e através de uma sociedade com mais movimento, com mais educação, com mais esporte, a gente muda tudo, muda o mundo e todo mundo vive melhor. Cara, show de bola. Rafa, muito obrigado pela sua presença. Cara, obrigado. Você vai voltar aqui ainda pra gente falar de outras coisas. Eu falei que ia passar muito rápido. Passou muito rápido. E daí a gente vai pegar outros temas, vai falar mais de quando você era atleta, vamos falar de outras coisas, mas, cara, você é um cara riquíssimo em conhecimento feliz, de vida. Feliz é isso em que é poder trabalhar contigo, dividir. Espero, vida longa ao Mate Show. Quero minha caneca. Eu vou mandar fazer cópias, né? Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Sucesso. Sucesso para você. Que a gente possa estender os nossos conteúdos de treinamento para mais pessoas e que isso aí seja passado. Eu tenho certeza que você vai passar isso aí para os teus, eu vou passar para os meus e a gente vai ter muitos momentos, fora esse de academia e de podcast aí, falando sobre isso. Perfeito, valeu, Rafa, obrigado, cara. E você que está assistindo aí, que ficou até o fim, eu agora tenho uma dica pra você. Aprenda a perder. E no esporte você aprende a perder. Você não aprende a ganhar, você aprende a perder. E isso muda a sua vida. Então, quando você vai na academia fazer 3 de 10, é legal. Você tem um processo ali, você tem uma etapa, mas você meio que não tem como perder daquilo. Agora vai aprender um movimento novo, vai aprender a saltar, vai aprender a fazer elemento coordenativo. Você vai perder. E isso faz você construir novos horizontes. Muito obrigado, esse foi o 4º episódio de The Mate Show. Obrigado por estar aqui. Teremos mais. Valeu, um abraço. Valeu.